Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 198, ou seja, daqui a 2 nós vamos para o episódio 200, estamos promovendo aí, estamos pensando num grande evento aí para o episódio 200, mas hoje a gente vai falar de processamento SAR, séries temporais, e ninguém melhor do que o professor Gustavo Ferreira, um grande especialista, fez graduação, mestrado, doutorado, desde o jardim de infância que ele trabalha com séries temporais de dados SAR. Então, hoje eu sou um mero espectador, vou dar uns pitacos, porque gosto muito dessa área também, e a gente montou 9 módulos no nosso curso PDI SAR, mas na expectativa do 10º, e se a gente tiver um tempinho agora, quem sabe já agora nesse evento a gente já organiza para lançar o 10º módulo sobre séries temporais. Tudo bem, meu amigo? Como vai você? Fala aí, professor, tudo certo? Bom, é responsa agora, né? Você falou que eu estudo o negócio desde o jardim. Mas na verdade, assim, dentro do Data Science, né, tem uma frase que é mais ou menos assim, que tudo que você faz é uma série temporal, porque todos os dados eles estão atrelados a algum timestamp, né, a algum rótulo temporal. Eles são um ponto no tempo. Né? Exato. A grande questão é o volume desses dados e a continuidade ao longo de um intervalo específico de tempo. E é um tema assim, muito, muito, muito interessante e que tem diversas aplicações, não só em sensoriamento remoto, é utilizado o tempo inteiro. Todas as redes sociais que a gente utiliza, sites que você consulta, grandes sites, né, plataformas, e-commerce, todos eles trabalham com dados na perspectiva de processamento de série temporal. Né? Então, isso é uma área dentro da ciência de dados em geral que é bastante desenvolvida, né? Quando a gente utiliza modelos de predição. Né? Quando você fala em Perspectiva, predição, né? isso de você entender ou projetar aquele comportamento específico que você está analisando em um tempo futuro. Né? Isso é muito utilizado em redes sociais, enfim, análise de tendências. Né? Por exemplo, uma aplicação muito utilizada é o seu comportamento dentro de um e-commerce. Né? Então, bom, nos últimos meses, enfim, você comprou tais e tais objetos, né, produtos. Isso significa que daqui a um mês, a probabilidade de você comprar aquele outro produto X ali é maior. Então, ele começa a te trazer propagandas desse produto. Enfim, são aplicações diversas. No nosso mundo, é entender o comportamento, a dinâmica de um certo fenômeno ali que ocorre na superfície terrestre ao longo do tempo, né? Trabalhar no domínio do tempo. Certos fenômenos são discretizados com base no seu comportamento ao longo do tempo. Né? Então, se você pensar, por exemplo, num corpo d'água específico, ele tem uma dinâmica, né, na época da chuva e uma dinâmica na estação ali mais seca. E tudo isso você só consegue observar se você tiver uma série de dados contínuos que contemple esse intervalo de tempo, né, da seca e da chuva. Então, é muito importante a gente ter... Geralmente, quando a gente fala de série temporal, as pessoas têm na mente, né, o gráfico, por exemplo, da Bolsa de Valores, né, o preço ali de uma certa ação ao longo do tempo, e é o mesmo raciocínio em termos de visualização e até um certo ponto de análise no sensoriamento remoto aqui, que vai desembocar na parte de detecção de mudanças também. Né? Utiliza muito em séries temporais. A gente viu, inclusive, no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, foi a sessão que mais teve trabalhos de séries temporais. Mas quando eu falo que você faz séries temporais desde do jardim de infância, com dados SAR.
porque a sua graduação e o seu mestrado foram com dados SAR, né? Então, é uma coisa interessante. É claro, a gente, como você bem salientou, a gente vai ver como a dinâmica ao longo do tempo, né, se deu ali naquela determinada área. Nós acabamos de sair de uma prova de conceito muito interessante. Quem nos acompanha nas redes sociais deve ter acompanhado os stories, a gente falando sobre o trabalho que foi feito agora em Presidente Figueiredo. E me chamou muita atenção porque a gente fez um processamento com dados da Planet para avaliar o sequestro de carbono, os dados NI, CFI, né, da Noruega. Então, nós fizemos usando o mosaico e percebemos que duas áreas específicas tinham uma dinâmica mais baixa de sequestro de carbono, de atividade fotossintética, do que o restante da área. E foi muito interessante, nós utilizamos, inclusive, os datasets, né, os dashboards do Map Biomas, e, ao avaliar a área, essas duas áreas que eram fotossinteticamente ativas menos eficientes do que a outra área, é porque elas ficaram até 1992 como pasto. Depois é que elas foram convertidas para uma vegetação secundária. Era vegetação, foi desmatado, se transformou em pasto, então houve uma conversão e depois voltou a ser floresta. E, é claro, como é uma floresta que está em desenvolvimento, ela é menos eficiente do que aquela que está em clímax, né, que é mais fotossinteticamente ativa. E muito interessante porque, ao analisar essas duas áreas, além delas constarem como vegetação secundária, que é um outro dashboard do Map Biomas, a gente teve a oportunidade também de ver quantas vezes essas áreas queimaram, porque a literatura nos mostra que, quando a gente tem vários eventos de fogo acontecendo, quanto mais eventos, mais espécies se perdem, e aí a biodiversidade diminui. E a gente teve somente 3 eventos de fogo, alguns pixels que apresentaram até 3 eventos de fogo, isso em 37 anos. Então, a gente está falando aqui de séries temporais de 1985 a 2022, que é a coleção 8 do Map Biomas, e os outros diversos dashboards do Map Biomas, que nos permitem fazer essa verificação e entender o porquê daquele comportamento que os dados da modelagem espectral estão nos mostrando. Então, hoje o Brasil tem, assim como a América do Sul e outros países que estão desenvolvendo também, essa potencialidade muito grande, que foi objeto de um episódio recente, que é o Map Biomas. E fora os datasets que estão disponíveis no Google Earth Engine, que nos permitem também avaliar essas questões, e isso é uma grande possibilidade. Mas, em termos de processamento SAR, Gustavo, o que seria importante aí para a gente pensar? Nesse caso de séries temporais, vamos começar. É preferível a gente trabalhar com os dados GRD pelo volume de dados, ou a gente vai para o SLC? O que você sugere aí? Isso. Você tocou num ponto assim que é crucial para a gente, enquanto usuário, assim, não o cara que está ali na indústria, né, que tem acesso a um poder computacional maior, que é essa questão da complexidade dos dados. Só uma pequena correção. Eu trabalhei com séries temporais na graduação, mas foi com moldes, né, com um algoritmo de detecção de mudanças baseado em séries temporais. Mas dá na mesma. Mas dá na mesma. Mas no mestrado foi com radar. Isso, e no doutorado está sendo com radar. Então, exatamente. Eu só errei o nível, mas está tudo certo. Mas eram séries temporais. Isso, séries temporais. E essa questão do tamanho, né, do arquivo, né, por assim dizer, ela é muito importante quando você escala o seu projeto a nível temporal, né? Você adiciona mais dados ali coletados ao longo do tempo. Se a gente pensar uma cena GRD, né, já processada, com um nível ali muito grande de, vamos dizer assim, de entrega, né? Quase um ready to use o produto, vai ter ali 1 GB, 900 MB, uma cena inteira. Uma cena SLC, ela tem 4,5 GB.
né? Então, 4 vezes, 5 vezes o tamanho. Então, você multiplica isso por 50 e poucas cenas por ano, né? Você vai ter um volume absurdo que, primeiro, você não vai conseguir armazenar e, segundo, você não vai conseguir processar. Né? Hoje um pouco menos, só uma correção, sim, hoje um sim, pouco sim. menos, que a gente está sem o Sentinel 1B. Então, se a gente Isso. pegar Aí só o você Sentinel A, vai dar umas 30, sim, 32 cenas por ano, mais ou menos. E aí você pode falar, não, mas eu vou pegar uma área pequena dentro dessa imagem, beleza, mas para você processar e chegar nesse processo de corte, né, você ainda precisa processar a imagem inteira antes, tá? Uhum. Ou mesmo que seja para cortar, você vai precisar carregar essa imagem na sua memória, todas as imagens. E outro fato também é que, geralmente, por exemplo, para isso focado em monitoramento da degradação, o coeficiente de retroespalhamento já explica muita coisa para a gente. Né? Com certeza. Que se você, claro, se você quiser ali entender a distribuição, né, dos tipos de retroespalhamento, convém você fazer uma decomposição, né? Aí já trabalhar com dados complexos. Mas se você quiser entender a dinâmica daquele fenômeno ao longo do tempo apenas, o coeficiente de retroespalhamento já explica muito bem. Só uma coincidência, amanhã, na sexta-feira, né, a gente vai lançar, o podcast está saindo na segunda, então foi na sexta-feira passada, saiu um post que eu fiz com base numa caixinha de perguntas, né, sobre linearização. Então eu dividi em 2 partes, onde a primeira parte eu fiz apenas a linearização em uma cena SAR, né, Sentinel-1, do Parque Nacional de Brasília. Fiz a linearização com o objetivo de pegar apenas a barragem de Santa Maria, né, o corpo d'água ali. Então você tem um histograma bimodal, onde a moda menor corresponde geralmente à imagem SAR, ou solo exposto, ou corpos d'água. Então a gente fez essa superfícies mais lisas, né? Isso, superfícies mais lisas. Então essa linearização foi feita na segunda, na quarta-feira, e na sexta-feira eu peguei essa mesma lógica de linearização e coloquei na perspectiva de série temporal. Então eu peguei cerca de 65 cenas e calculei o melhor limiar para a extração do corpo d'água para cada uma dessas cenas. Tendo esse limiar, né, que vai ser basicamente uma classificação unidimensional, então vai me retornar, no caso, aí, uma unidimensional binarizada. Eu vou ter uma imagem com 0 e 1, onde 1 vai ser a área que eu estou querendo mapear, no caso, o corpo d'água. Então, eu vou ter uma cena para cada data binarizada. Eu calculei a área desse corpo d'água ao longo do tempo, né? E disso eu fiz um gráfico que é justamente uma série temporal da área do corpo d'água ali da barragem de Santa Maria ao longo de 1 ano e pouquinho. Então você consegue entender, né? Você tem alguns picos ali, alguns vales, onde essa área, né, desceu muito por conta de estações mais secas, enfim, mas está dentro de uma média aceitável, né? Desceu muito com relação ao intervalo. Mas se a gente pegasse essa mesma lógica, excluísse a parte de linearização e simplesmente pegasse alguns pontos ali e plotasse o retroespalhamento ao longo do tempo, né, a gente teria também uma dinâmica parecida, né, quando comparado os pixels ali do corpo d'água com o restante, né, que são feições típicas de cerrado, mata de galeria e tal. Então você consegue visualizar isso de forma gráfica. Se a gente pegar dentro da perspectiva do monitoramento da degradação, a gente consegue ver uma certa tendência quando você pega, por exemplo, pixels de floresta, e aí quando aquilo deixa de ser uma floresta e vira um corte raso, por exemplo, você tem um vale muito pronunciado, né? Ele está muito bem marcado ali dentro daquela série, e você consegue mapear, pegar esse pontinho de corte, né, e utilizar, por exemplo, para detectar uma mudança.
Entendi. Então, por exemplo, ao invés de você analisar todas as imagens, igual eu tinha comentado no episódio passado, né, que você pega um intervalo ali e compara uma imagem do presente com a imagem do passado recente. E assim você vai detectando mudanças para detectar anomalias. Uma outra abordagem é você analisar graficamente, pegar ali, você pode utilizar vários métodos para pegar esses vales, tá? Por exemplo, derivada é um deles. Né? Você pega ali onde a derivada é igual a zero, né? Onde você vai ter a manifestação desses vales, e aí você consegue identificar onde houve uma alteração muito brusca ali, né, abrupta daquela superfície que antes era floresta e tinha uma rugosidade, um espalhamento volumétrico e deixou de ser volumétrico, né, e passou a ser um espalhamento especular ou próximo ao especular, né? E aí você pega, ao invés de você pegar e utilizar a série inteira e ficar comparando uma imagem com a outra até o final da série, você pega só aquele intervalinho ali, um pouquinho antes do vale e um pouquinho depois do vale. Muito parecido com a lógica de profundidade de feição, todos aqueles índices, spectral feature fitting também, a lógica é bem parecida com essa, né? Então você facilita um pouco as coisas, principalmente quando você tem um conjunto de dados muito grande em termos de domínio do tempo. Maravilha. Eu tive agora uma experiência muito legal, eu orientei um grupo de PIBIC, de estudantes da agronomia. Tinha uma estudante nossa das ciências ambientais, mas era um grupo da agronomia, e uma moçadinha boa de serviço, e a gente fez, inclusive uma delas vai receber agora uma menção honrosa que foi avaliado lá no evento de PIBIC, né, de iniciação científica. E o que a gente fez? A gente pegou dados GRD, uma série temporal, 1 ano de dados, de São Desidério, na Bahia, próximo a Luiz Eduardo Magalhães, e o PADEF, e o Parque Nacional de Brasília. Essas 3 áreas. 2 áreas agrícolas, com predomínio de soja, áreas de agricultura irrigada em pivô central, áreas de cultivo anual, sem uma irrigação de pivô, e áreas de fitofisionomias, campo, cerrado e matas de galeria. E fizemos a análise do coeficiente de retroespalhamento, apenas, para a série histórica. Então, foram selecionados 3 pixels, cada estudante selecionou 3 pixels dentro da área. Quem ia trabalhar com, por exemplo, pivô central, pegava 3 pixels de pivô no PADEF, quem ia trabalhar em São Desidério pegou 3 pixels, e culturas anuais, enfim. E a Laura, que é das ciências ambientais, trabalhou com a vegetação nativa e pegou 1 pixel de cada uma das fitofisionomias. E o que a gente chegou à conclusão? Aí comparamos com o EVI 2, aliás, o EVI do Satveg. E aí nós exportamos o EVI e fomos verificar como os cultivos têm uma dinâmica muito interessante de crescimento da cultura, né, atingir o ápice do ciclo fenológico e depois a colheita. Você sai de algo que é especular ou próximo a isso, vai para um volumétrico, dependendo, soja não, mas se fosse uma cultura com espigas maiores, com talos maiores, você poderia ter um double bounce, e aí você volta para o especular. E os dados, eu já tinha feito um ajuste desse, tinha feito inclusive uma postagem, ela não está mais fixada ali no Instagram, mas eu coloquei durante um tempo ela fixada, porque foi um post muito interessante que eu tinha feito em São Desidério, pegando, né, janeiro, fevereiro e março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro. E aí fechava ali, cada 3 meses eu tinha uma composição colorida com uma cena de cada mês, compondo ali o mesmo pixel e a variação deles. E uma correlação muito grande com o índice de vegetação, apesar de serem medições diferenciadas. Quem não deu nenhum resultado interessante? A vegetação nativa, o que era de se esperar, porque ela tem comportamentos diferenciados, ela não tem um padrão geométrico euclidiano estabelecido, enfim. Então, mas foi muito interessante isso, uma brincadeira muito legal. E a nossa expectativa
nesse evento que agora a gente vai fazer dias 30, 31 e 1º. Aliás, se você ainda não se inscreveu, está passando aqui embaixo o site para você se inscrever, geosensor.com.br/evento, tá? Degradação, monitoramento da degradação na Amazônia. Serão 3 dias de evento, nós vamos fazer a partir das 19h30, no dia 30 e 31 de outubro, dia 1º de novembro. Nós vamos, no primeiro dia, falar de teoria, depois nós vamos falar de prática com interface gráfica para dados óticos e com Python, e no segundo dia nós vamos falar de dados SAR, processamento de dados SAR. E o enfoque será séries temporais nos dados SAR. Né? Então, e assim, fica aqui a dica para inscrição, geosensor.com.br/evento. Diga lá, Gustavão. Isso. Esse tema, séries temporais, como eu já havia comentado no início, ele é muito robusto, é muito, assim, muito estudado, e você tem uma série de técnicas e também de teorias sobre isso, né? Que quando o tempo for favorável para a gente vai gravar as nossas aulas, né, do módulo de séries temporais com essas teorias também, porque às vezes a gente fica, como a gente tem que inserir essa temática, né, para os nossos ouvintes aqui, acaba que a gente fica sempre num nível um pouco mais superficial, que já adianta muita coisa para a gente. As técnicas que eu comentei, que você comentou também que aplica com os meninos de PIBIC e tal, elas são técnicas que funcionam muito bem e são muito simples de você entender e de você implementar. E tudo isso tem uma base teórica. Você tem, por exemplo, você tem tipos de séries temporais. Tem séries discretas, contínuas, estocásticas, determinísticas, multivariadas, enfim. Você tem componentes, né, que vão se somar na construção dessa série, em termos matemáticos mesmo. Então você tem como se fosse a lá transformada de Fourier, né? É claro que a lógica, a parte matemática não tem muito a ver, mas é você decompor essa sua série temporal e geralmente, né, vai ter algum ponto de divergência entre os autores, mas os componentes que formam a série temporal geralmente são tendência, ciclicidade ou cíclica, né? Sazonalidade, né, o componente sazonal, e o erro também, né? E você consegue desacoplar, né, decompor e separar esses componentes e analisar cada uma delas individualmente. Você tem ferramentas para isso, você tem pacotes para isso para o pessoal da programação, né? Inclusive pacotes bem encapsulados. Quando eu falo encapsulado, significa que é muito fácil de utilizar. Por exemplo, o pacote do Facebook, né, que chama Prophet, eu já comentei sobre ele, já utilizei, já fizemos post também sobre ele, que ele já traz esses componentes em formato de gráfico, então você consegue entender a tendência, a sazonalidade, se seu dado ele possui maior variação diária, semanal, mensal, anual, né, se ele tem uma tendência a ter valores maiores no futuro ou menores, enfim. Então você consegue extrair isso e fazer uma análise extremamente rica. Você consegue validar se você estiver trabalhando com predição, né, enfim, você consegue validar a qualidade do modelo que você está utilizando nas séries temporais. Existe um critério que é muito utilizado para esse tema específico, que é o critério de Akaike, né? Akaike é um japonês que formulou, né, chama-se critério de informação de Akaike, em inglês fica AIC. Então você consegue ter métricas também para você fazer uma espécie de validação, né, de entender se seu modelo está sendo bom ou não, porque afinal de contas você está prevendo uma coisa que não chegou ainda, né? Então como é que você vai falar que é bom ou não? Mas você tem medidas estatísticas para isso. Então assim, é um mundo, é um universo muito vasto. E a nossa ideia é mostrar, né, as potencialidades e encorajar vocês
para mergulhar de cabeça nesse mundo que é muito interessante. É óbvio que a gente ainda não explorou tudo que poderia, né? Podemos fazer eventos específicos para séries temporais, para modelos de predição específicos em séries temporais, né? Vai ser ótimo falar sobre isso para vocês. Mas a ideia é mostrar para vocês que tem muita coisa que a gente pode explorar. E dentro desse mundo, principalmente hoje com a disponibilidade de dados SAR, né, com o Sentinel-1 aí constante, uma pena o B ter parado, mas enfim, já estão adiantando, né, o lançamento do C. Então a gente tem séries temporais extremamente robustas e concisas por conta dessa menor interferência com a atmosfera, né? Então a gente consegue ter séries bem mais robustas do que com os dados óticos para determinados domínios. Isso é muito vantajoso para a gente. Então você tem que saber explorar os dados de radar, né? Você tem que saber os conceitos ali envolvidos e tem que saber também um pouquinho dos conceitos envolvidos em séries temporais. Maravilha. Eu vou aproveitar, além do nosso evento, essa semana, porque o podcast vai ao ar agora na segunda-feira, na segunda, dia 23. A gente tem essa semana 4 eventos com nós dois. Tem 4 eventos com nós dois. Na semana seguinte, aí sim, nós teremos o nosso evento, que será, como eu já divulguei aqui, dias 30, 31, dia 1º, né, monitoramento da degradação ambiental da Amazônia. A gente está aqui com o link geosensor.com.br/evento. Isso vai ser na outra semana. Mas nessa semana, nós vamos ter, na terça-feira, dia 24 de outubro, eu vou fazer uma palestra para o Mundo Geo, né, às 4 da tarde, dia 24 de outubro, às 4 da tarde, falando sobre como usar datasets e dashboards de sensoriamento para monitoramento ambiental. Então, isso na terça-feira, às 16 horas. Depois, na quinta-feira, dia 26/10, às 10 horas da manhã, o professor Gustavo Ferreira vai apresentar no CBGEO, Congresso Brasileiro de Geotecnologias para o Meio Ambiente, a palestra Aprendendo Programação e Geociências para o Monitoramento Ambiental. O professor Gustavo faz a palestra de abertura da quinta-feira. E na sexta-feira, às 16 horas, eu faço a palestra de encerramento do CBGEO, Inteligência Artificial e Geotecnologias, Desafios e Oportunidades. Então vai ser uma semana de muito trabalho, de muitos Gustavos falando aí, né, nos eventos. Terça, quinta e sexta tem live com a gente em diversos eventos. E nos dias 30, 31 e dia 1º de novembro, aí sim, geosensor.com.br/evento, se inscreva, inscrição gratuita, com emissão de certificado, serão mais de 6 horas, a gente começando sempre às 19h30, tá certo? Isso. Gustavão, mais alguma novidade aí, mais algum comentário, alguma coisa importante aí para lembrar para a moçada ou só incentivar para a moçada ir assistir a gente? Eu acho que o importante agora é o pessoal não se esquecer de se inscrever, né, no nosso evento. Nosso evento primeiro, né? Isso, serão 3 dias, tá? Então, como você mesmo falou, a gente vai pegar tudo que a gente faz aqui em termos de divulgação, né, enfim, de aprendizado, de capacitação, e dividir nesses 3 dias. Então vai ter muita teoria, vai ter muita prática, vai ter sensoramento remoto óptico, sensoramento remoto por micro-ondas, vai ter interface gráfica, vai ter programação. Então a ideia é cada vez mais capacitar vocês para que vocês se tornem profissionais completos, né? Aquele tipo de profissional que consegue se virar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer empresa, em qualquer universidade, porque você conhece toda a teoria e você sabe onde e como aplicar as técnicas, as principais técnicas, e extrair resultado disso. E, melhor ainda, analisar corretamente todos esses resultados, né, e correlacionar isso com o que acontece de fato na superfície terrestre. Então, não perde esse evento, vai ser muito legal. A gente está
assim, nos últimos 2, 3 lançamentos, né, a gente tem notado uma interação muito legal via chat mesmo ali, no ao vivo, e a gente espera muito que isso continue, inclusivemente, porque a gente gosta muito de, seja responder dúvidas ali na hora, entender alguma aplicação, às vezes alguma pessoa está ali com um probleminha numa implementação, enfim, alguma análise que tem a ver com o que a gente está passando, então a gente já ajuda ali na hora também, o pessoal também acaba ajudando, acaba opinando, isso é muito legal e a gente não quer que isso se perca. Então, quanto mais pessoas, melhor, mais interação, e é super legal, a gente fica muito feliz de ver todo mundo ali presente e conversando com a gente ali no ao vivo. Maravilha. É isso aí, então. Nos vemos semana que vem nesses 4 eventos e na outra, no nosso evento. Uma boa semana a todos, fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço. Abraço, pessoal, até a próxima.